Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco Miguel Gonçalves, comentador da RTP para Assuntos do Espaço. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristina. Começamos com revelações que 3 sondas nos contam sobre alguns corpos do Sistema Solar. 3 calhaus, autenticamente, 3 missões que estão ainda em atividade, nos contam sobre rochas que encontramos, algumas relativamente perto de nós, nomeadamente os asteroides Bennu e Ryugu, e depois Ultima Thule, o corpo que foi visitado pela New Horizons, ainda no ano passado. Então, quais são as revelações que nós temos? Olha, vamos começar, se calhar, por Bennu, que é visitado, ainda tem como companhia a sonda Osiris-Rex, da NASA, é este corpo que nós estamos a ver, e as notícias que nos contam sobre este asteroide é que, olha, estamos perante uma classe de asteroides que é rara, nós já conhecemos, mas é particularmente rara, chamada asteroides ativos. E ativos porquê? Olha, a próxima imagem que nós vamos ver vai-nos revelar porque é que é considerado um asteroide ativo, e é uma imagem absolutamente deliciosa. É que a Osiris conseguiu captar material. Olha, isto é a superfície deste asteroide. E logo nesta imagem nós podemos perceber uma coisa. Os cientistas estavam à espera de uma superfície relativamente lisa. Alguns calhauzitos, mas relativamente lisa. Aparece-nos isto. Temos ali calhaus de vários tamanhos, vários diâmetros, o que vai facilitar a vida à Osiris para o passo seguinte da sua missão, e que é, no verão do próximo ano, tentar baixar o máximo possível da superfície deste asteroide, lançar uma espécie de uma pequena bombinha de azoto e depois recolher material, precisamente esta superfície, porque a Osiris depois vai regressar à Terra e trazer-nos, se tudo correr bem, amostras da superfície deste asteroide. E, portanto, eu estava a falar deste asteroide porque a imagem seguinte vai-nos mostrar autenticamente material a ser expelido da superfície do asteroide. Nós ainda não percebemos muito bem como é que isso acontece. Por exemplo, sabemos que nos cometas, quando eles se aproximam do Sol, nós temos, graças a fenómenos de sublimação, à medida que ele aquece, vai atirando gelo e poeira para o espaço. Não é isso que acontece no asteroide. O asteroide não tem esse tipo de processos e, portanto, nós não conhecemos muitos asteroides com este tipo de atividade. Se bem que temos uma chuva de meteoros, portanto, uma zona onde a Terra passa numa determinada altura do ano, em que os cientistas pensam que são detritos precisamente de um tipo de asteroide ativo. E, portanto, será que Bennu é também um corpo desse tipo? Olha, talvez. Isto é uma animação daquilo que se pensa que pode acontecer no verão de 2020. E os cientistas andavam à procura de um raio de 25 metros neste asteroide que fosse seguro para fazer isto que nós estamos a ver. E, portanto, com estas novas imagens de pedregulhos de vários diâmetros à superfície, eles agora têm um problema delicioso, que é analisar muito melhor para não pôr em risco, precisamente, essa missão da Osiris. Outra nota interessante é que já em dezembro tinha sido detectado neste asteroide à superfície argila hidratada. Quando falamos de argila, há algo logo que vem à nossa cabeça. Água. Sim, estamos a falar de um asteroide que terá água no fundo presa nesta argila, e as notícias mais interessantes, reveladas também esta semana, dizem-nos que foi encontrada a assinatura de magnetite mineral de óxido de ferro. Na Terra, isto quer dizer que terá havido atividade hidrotermal em zonas da Terra em que isso foi encontrado. Será que estamos a falar também de atividade hidrotermal neste asteroide? Uma das teorias diz que, no início, na formação deste asteroide, nós provavelmente tivemos água a correr autenticamente em canais hidrotermais por baixo da superfície deste asteroide, e que depois, mais tarde ou mais cedo, chegaram também à superfície. E, portanto, Cristiana, estamos a falar de um asteroide muitíssimo rico em água e que está, curiosamente, também, outra das revelações, a acelerar a sua taxa de rotação. Porquê? Descobre-se que um fenómeno que nós já conhecemos, chamado o fenómeno YORP, em que temos a energia solar, portanto, a energia do Sol a bater neste asteroide, transfere, no fundo, o movimento e faz com que ele rote também mais rapidamente. Isto quer dizer que, num período de, 1,5 milhão de anos, ele pode baixar de um período de rotação de 4,3 horas para metade. Este é o efeito progressivo ao longo do tempo que o Sol tem num asteroide. Depois, já estamos a ver outras imagens. Isto que aconteceu no asteroide Ryugu, e aquilo é uma sonda japonesa chamada Hayabusa 2. Em fevereiro ela fez precisamente isto, que é aquilo que ainda vai fazer a Osiris em Ryugu, em Bennu, que é baixar quase à superfície e recolher amostras da superfície do asteroide. Portanto, a Hayabusa 2 já fez isto em Ryugu. Vai voltar a fazer no início de abril.
uma nova descida para tentar captar mais algum deste material da superfície. Mas a Hayabusa 2 conta-nos uma história completamente diferente deste asteroide. Se o anterior era rico em água, para grande surpresa dos cientistas, eles chegaram à conclusão que Ryugu é muitíssimo pobre em água. Ele é praticamente seco, este asteroide. Por que razão é que isto é importante? Por que razão é que nós estamos a bater nesta tecla? Porque nós temos cada vez mais dados científicos que dizem que grande parte da água que nós recebemos na Terra veio precisamente do choque de asteroides com o nosso planeta numa altura muito primordial do Sistema Solar. Agora, o que nos estão a contar estas missões é que nem todos os asteroides são ricos em água e, portanto, nem todos os asteroides contribuíram com água para o nosso Sistema Solar. Portanto, este é o conto destes dois asteroides. Mas também ficou marcado esta semana por mais revelações de Ultima Thule, aquele corpo que está muito para além de Plutão e que a New Horizons sobrevoou, não orbitou, sobrevoou, e que nos contam histórias cada vez mais extraordinárias. Nós já sabíamos, olha, é este corpo. Nós já sabíamos que tínhamos dois lóbulos, autenticamente, neste corpo, que os cientistas chamaram Ultima, sendo o maior deles todos, e Thule, o mais pequenino, e nós pensávamos que isto era aquilo que chamam binário de contacto. Ou seja, nós tínhamos dois corpos que, ao longo do tempo, muito lentamente, começaram a dançar, a orbitar, até que colidiram a uma velocidade muitíssimo lenta de cerca de 3 km por segundo. E, portanto, isso poderia justificar por razão que temos dois corpos, parece um autêntico pato de borracha, uma mais pequenininho e outro maior. Estes dados, naquela imagem anterior que nós vimos, que era uma espécie de mapa geológico da superfície, conta-nos uma história diferente. Diz-nos que aquilo é, sobretudo, um manto de retalhos. Nós não temos apenas dois, aqui está esta imagem, nós não temos apenas dois corpos geomorfologicamente diferentes. Não, somos capazes de ter vários. E, portanto, os pais, digamos assim, do Ultima Thule serão, se calhar, uma nuvem de poeira de entulho, autenticamente, que girou em rotação e depois formou este corpo que nós estamos a ver. Portanto, é muito mais rica a história deste corpo que aquilo que nós pensávamos. Avançamos, Miguel, nesta nossa viagem agora com um sinal de poeira interestelar detectado por um grupo de investigadores. Muito rapidamente, vamos para uma investigação feita numa galáxia que está muito distante de nós. 13,2 mil milhões de anos. Ou seja, o universo ainda era um bebê quando esta galáxia começou a formar-se. E tem um mistério. É que em galáxias tão jovens, nós estamos à espera de encontrar muita coisa. Mas não, muita poeira. Olha, coisa deliciosa para os astrónomos. Não é que descobriram mesmo uma grande quantidade de poeira nesta galáxia jovem. Foi este conjunto de radiotelescópios que fez essa descoberta, o ALMA. Isto é a imagem que nós estamos a ver, aquela concentração mais arrosada. É precisamente essa quantidade de poeira. E agora os astrónomos o que pensam é que estamos perante uma galáxia que teve duas épocas de formação de estrelas. E isso pode dar origem, de facto, à poeira. Uma que aconteceu cerca de 3 milhões de anos da sua vida e que durou cerca de 100 milhões de anos, e aí tivemos grande formação estelar. Depois parou para reatar uma nova formação estelar 600 milhões de anos depois da sua formação. Como é que se dá esta regulação? Será que há algum buraco negro ali que pode contribuir para regular a taxa de fertilidade estelar? Nós não sabemos, mas também sabemos que não é possível, se calhar, explicar de outra maneira tanta poeira numa galáxia jovem e, portanto, é um excelente desafio para os astrónomos. A outra notícia, que eu acho absolutamente extraordinária nesta imagem e vídeo que nós vamos ver, foi uma descoberta feita num pulsar que está relativamente perto de nós, a 6.500 anos-luz de distância, descoberto por um projeto de cientistas cidadãos, o que é muito interessante. E olha, esta imagem é absolutamente notável. É que aquilo que nós estamos a ver é um pulsar a fugir de uma concha de material, aquela concha de material são detritos, da explosão da estrela grande massa que deu origem ao pulsar. E este pulsar está a fugir da sua própria onda de detritos a uma velocidade, Cristiana, absolutamente extraordinária, de cerca de 4 milhões de quilómetros por hora. Nós não estamos habituados a ver esta velocidade. Nós conhecemos pulsares que fogem. Olha, esta precisamente a imagem. Estás a ver do lado esquerdo um rasto, que é o rasto do pulsar a fugir da onda de detritos, da concha, que nós estamos a ver, a 4 milhões de km por hora. Nós já conhecemos estes fenómenos, mas é de pulsares que fogem a velocidades mais moderadas da ordem dos 860 km por hora. Agora, 4 milhões de km por hora, Cristiana, só para teres uma pequena ideia, a esta velocidade e se manter, este pulsar vai fugir da própria Via Láctea, porque a velocidade de escape da Via Láctea é muito inferior à velocidade deste pulsar. Miguel, já não temos tempo para o tema final, fica para a próxima semana. Obrigada, até ao próximo domingo. Fazemos agora um intervalo, voltamos já a seguir para a terceira hora de Bom Dia Portugal. Até já.